Olá, eu vou falar um pouco hoje sobre o sentimento de tédio. Para isso eu vou usar a ótica da fenomenologia, que já trata sobre o assunto, e como que isso é importante, por que que isso é importante para a psicologia e para o entendimento do comportamento humano nos dias de hoje. Então, o que que eu sei sobre o tédio? Há 4 anos eu pesquiso sobre essa tonalidade afetiva, né? Eu tenho uma publicação, uma iniciação científica publicada com o PIBIC, que já foi apresentado em congresso, em simpósio, e atualmente eu estou com outros autores fazendo também elaborando um artigo para que seja publicado numa revista, né? Então é um conhecimento que dá para tratar pelo menos o básico de uma forma didática, como no outro vídeo, para trazer um pouquinho sobre esse humor, né? O que são esses humores? Né? Para a fenomenologia, existem as tonalidades afetivas que são como se fossem humores que permeiam a nossa compreensão na relação com o mundo. Tá? Então elas acabam permeando a vida das pessoas em algum momento, em outro, em um horizonte histórico, em outro. Se falava muito, até a obra de Ser e Tempo, sobre angústia e temor, e ainda se fala, né? Como tonalidades afetivas. Mas, mesmo no Heidegger tardio e outros autores que eu vou citar um pouco mais para frente, acabou sendo menos relevante um pouco o temor como tonalidade afetiva e acabou se crescendo um pouco a questão do tédio, crescendo no sentido de sendo mais abordada. Por que que isso foi acontecendo? Porque no século XX você tem uma, digamos assim, uma virada que onde tinha um ambiente muito propício ao temor, que era a temência a Deus, algumas repressões sexuais, julgamentos sociais, isso vai diminuindo, principalmente no século XX. E, ao mesmo tempo, enquanto isso vai deixando um vazio, que antes a temência dava um significado, e a missa tinha um significado, se comportar tinha um significado diferente do que tem hoje. Isso vai deixando um vazio de significado que, associado ao chamado Era da Técnica, que eu vou falar um pouquinho adiante também, permite que seja mais frequente uma tonalidade afetiva fundamental, que é o tédio. Tá? Então, o que é esse tédio? O tédio é o sentimento de que o tempo está estagnado, represado. Tá? As coisas ficam radicalmente insignificantes, sem significado. Tá? Ainda que seja possível fazer as coisas, prefere-se não fazer. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, no final de um dia de trabalho que você já não quer mais trabalhar e está esperando o relógio dali dá 20 minutos. Aqueles 20 minutos podem parecer uma eternidade, certo? É justamente esse tempo que se estagna. Como que ele corre, então? Como que você sai do sentimento de tédio? Por uma palavra muito apropriada no português, que é o passatempo, tá? É esse passatempo que faz, na verdade, você sair de um nível existencial, que eu vou tratar um pouquinho também, e ir para o nível mais cotidiano, e faz o tempo voltar a passar. Você tem, então, para a fenomenologia, digamos assim, 2 mundos, né? 2 níveis onde se dá a existência. Um nível ontológico, tá? Um mundo ontológico, e o mundo ôntico, que é um mundo que seria basicamente o cotidiano, né? Seria a vivência cotidiana do dia a dia. Certo? E o nível ontológico mais existencial. Não é tão simples, o mundo ôntico ele está inserido dentro do ontológico, né? Ele está relacionado, mas para fins didáticos, eu estou fazendo essa separação porque o passatempo ele se dá no nível cotidiano, certo? Mas é no nível ontológico, existencial, que a gente consegue ter essa compreensão do mundo a ponto de conseguir ressignificar a nossa relação com as coisas, certo? E é assim que se permite a mudança e a criação de novos sentidos de vida. Coisa que não acontece da mesma forma no nível ôntico, cotidiano.
no nível cotidiano, no passatempo, né? Você acaba aceitando o significado que as coisas têm, né? E trabalhando com o que você tem à mão. Ainda que essas coisas tragam menos sentido, esse cotidiano ele não ressignifica. A questão é que o passatempo, hoje em dia, e por isso que eu estou trazendo essa questão do tédio, ele se faz muito presente numa coisa chamada smartphone. Ainda que o tédio se faça muito presente na nossa sociedade, a gente não vivencia ele, não o tolera, por conta de você não precisar. Você tem um smartphone à mão que pode te dar N passatempos, redes sociais, jogos, notícias, né? Para você passar esse tempo sem ter que ressignificar, para que aí sim, com um novo sentido, o tempo voltasse a passar. Só que isso te faz recair na mesma vivência cotidiana, e que às vezes as coisas vão perdendo sentido e não são ressignificadas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a era da técnica. Essa questão da era da técnica ela é bastante tratada por Heidegger tardio, também é retomada de algumas outras formas pelo filósofo Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço. Ela é tratada por Jonathan Crary, no livro 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Ela surge principalmente com mais força após a segunda e terceira revoluções industriais, certo? É onde você passa a ter a questão, por exemplo, do ócio começar a virar como se fosse um xingamento. Até para você sentir ócio, tiveram que criar ócio criativo, sabe? Porque você tem que estar criando. Nessa área da técnica, então, ela é permeada por um sentimento de que você não pode ser improdutivo. Isso não se remete a trabalho apenas. Por exemplo, você não pode ir numa festa e não aproveitar, e não curtir. Se você vai numa festa e não está fazendo nada, começa a dar um sentimento de culpa, de perda de tempo, né, que é muito evocado por essa era da técnica. Você tem uma redução do ser humano também a uma empreitada, uma empresa, via de revista, você S.A., né? Você tem uma questão de tudo tem que estar sempre produzindo, senão é perda de tempo, senão não é válido, não é legítimo para a existência, certo? Isso, com a questão do tédio, faz que o tédio seja inaceitável. Porque recai uma culpa sobre a pessoa que não está sendo eficiente. Volto a falar, trabalho, diversão, casamento, com os filhos, qualquer coisa, né? A pessoa ela é lançada com essa questão do tédio, muitas vezes, que aí já começa a ser um pouco do tédio mais profundo, há um tempo que não é seu, que é do mundo, né? Então, por exemplos de como esses passatempos, por exemplo, acabam, né? A gente não consegue pegar um elevador e ficar sem olhar no celular, sabe? Não consegue esperar alguém pegar comida, às vezes, sabe? Tem vários exemplos aí que eu fui ouvindo, assim, ao longo do tempo, né? E lendo. Então, você acaba tendo essa fuga do próprio vazio rumo ao cotidiano. Mas, mesmo que isso dê cada vez menos respostas para aquilo que seria significativo para você. Então, você fica gritando cada vez mais ao cotidiano, sabe? Em vez de ressignificar. Por causa dessa questão do passatempo muito acessível, de não poder ir para esse mundo ontológico, existencial, sempre estar tendo que produzir, sendo eficaz, eficiente, né? Você acaba, na verdade, sempre gritando cada vez mais alto, esperando uma resposta desse mundo. Mas a resposta não vem. E aí, o que acontece, né? As pessoas acabam caindo muitas vezes em compulsões, por exemplo, né? Porque, como eu falei, você vai gritar e o mundo não está dando retorno. Uma tendência que se encontra que se grite cada vez mais alto, né? Esse gritar é o fazer, né? É o estar no mundo cotidiano, de fazer compras, de qualquer coisa que possa servir como passatempo àquela pessoa para que ela não encare o tédio, que é intolerado nessa era da técnica. Há dois caminhos possíveis, pelo que eu pesquisei aí, né? Você pode continuar gritando sem significados, isso também além de compulsões,
pode trazer, quando é uma questão de tédio profundo, pode trazer depressões severas, quando os passatempos ficam totalmente sem significado, porque os sentidos vão se perdendo, né? Então as coisas vão ficando mais vazias. E a outra maneira também, que é olhar para essa sensação de nojo de si, de desinteresse de si mesmo, né? E como diz uma autora kantista, é um vômito, né? É você jogar isso tudo para fora, você conseguir pôr para fora, né? Para então falar, tudo bem, eu vou vivenciar meu tédio, sabe? Eu vou vivenciar isso, ainda que seja dito como nojento por essa sociedade da era da técnica. Tem algumas leituras excelentes. Eu recomendo um compilado de artigos chamado TED Finitude, da Ana Maria Feijó. Dá uma procurada pela Fundação Guimarães Rosa, né? Dá uma procurada que vale a pena. Tem diversos artigos também que podem trazer um pouco sobre essa questão do tédio, porque ela se faz muito presente na coordenação de como as pessoas se comportam hoje em dia. Tá bom? Espero ter sido claro e obrigado.